Então, falando aqui um bocadinho só em termos de introdução, porque é que é este tema? Eu penso que toda a gente desta área tem assistido à quantidade de techs que estão surgindo, Logitech, Fintech, e na realidade foi a forma como o mercado, ou como alguém que inventou o tema ou o conceito, fez com que fosse espelhado quase tipo por área, por setor, o impacto que a tecnologia tem feito a essa indústria. Martech é mais outro setor que ficou impactado pela tecnologia. Penso que era um tema interessante para falarmos dele, porque primeiro ainda não existe muita informação sobre o tema, e normalmente a informação à volta do tema é sempre com o drive muito tecnológico, como as outras também, das outras áreas. Portanto, estava a tentar aqui fazer um ângulo diferente, até porque, ou seja, todos nós pertencemos a áreas de marketing, seja na componente de liderança, seja numa componente mais técnica, seja uma componente mais criativa, e no meio deste conceito era tipo de género, que espaço é este, o que é que eu tenho que ocupar, e uma das coisas é certa, ou seja, isto realmente é para dar aqui um maior apoio ao negócio, e o que é que eu tenho de saber, até em termos de upgrade, ou mesmo em termos de gestão de companheirismo, de colaboração, com outras áreas para conseguir cumprir, no fundo, a minha competência, o meu skill. E praticamente era o tema que eu gostaria de trazer, ou seja, com este ângulo mais humano e mais de equipa, para todos nós pensarmos nos desafios da coisa e o que é que nós podemos aportar a isto. E espero que gostem, tanto como eu que estive a fazer esta apresentação ontem até às 3 da manhã. Bom, primeiro, o tema é muito mais do que... Esperem lá, do que marketing, estava aqui preso, mais do que marketing digital, também foi uma das ideias, ou seja, o marketing digital está muito focado, ou quando é referido, está muito na componente da atração, da awareness, ou seja, como atrair as marcas para dentro de qualquer coisa, ou dentro de uma loja, ou dentro de um site. A ideia do Martech é muito mais abrangente e, no fundo, tem este conceito de o que é que realmente pode fazer ao negócio num todo, não só na parte da distribuição, mas também na parte da criação do próprio conteúdo ou na elaboração do mesmo, ou seja, pode otimizar, por exemplo, um processo criativo. Portanto, esta abordagem também é simpática por isso, e acho que já está também muito gasto o tema de marketing digital, apesar de eu ter aqui tipo o meu território muito vincado ao longo destes anos neste tema, gostaria de trazer outro. E praticamente, se eu tivesse que referir isto em duas áreas, uma é, ou seja, há sempre aqui o tal drive tecnológico, realmente este termo surgiu pela tecnologia que ajuda a criar, a comunicar e também a entregar comunicação. Por outro lado, pelo que eu estava a referir, é enquadrado também como uma estratégia para impulsionar o negócio, seja de qualquer setor, portanto, ou seja, qualquer coisa que vocês vejam o início e depois a finalizar com tech, normalmente é uma estratégia de crescimento desse setor com o drive ou com o impulso tecnológico. Praticamente é um conceito fácil ou simples de ler. E praticamente as pessoas que trabalham nesta área, seja qual for, se virem fazer um projeto para a banca, se forem ler tipo fintech, encontram um conjunto de tools e um conjunto até de competências novas à volta desse tema, que podem trazer sempre muito mais valia para qualquer projeto que vocês tenham de experiência com o cliente, seja de lançamento de um produto ou mesmo na definição desse produto, porque são temáticas que estão a ser muito faladas e muito centralizadas só nesse setor. Portanto, acabam por fazer quase um filtro de tudo o que nós vamos lendo digital e tecnologia com numa determinada área. Falando aqui da componente digital e do marketing, que acho que mais ninguém tem dúvidas e nem preciso estar aqui muito com o tema, costumo colocar isto em alguns slides de algumas aulas, até porque muitas pessoas acabam por ter os cursos de marketing e vêm com este tema, tipo, dizendo, ok, tudo bem, mas o digital entra onde? Só na componente da campanha, são os banners, são as redes sociais? Não. Se nós olharmos para as disciplinas de marketing, as mais standards e antigas e que ainda estão muito válidas, nós olhamos para elas e não há outra forma de trabalhá-las sem ser o digital.
portanto a componente da segmentação e do targeting e do posicionamento, que não é nada de novo, é impossível ser feito sem análise de dados. A questão hoje em dia, por exemplo, do tal, aqui diz praça, porque isto é uma origem brasileira, mas o place, qual place? Isto já não há tipo locais físicos, não é? Então pode estar numa nuvem, o produto pode ser um serviço digital, pode ser um SaaS, não é? Tipo um serviço online. Portanto, não há outra forma hoje em dia de trabalharmos o marketing sem recorrer ao digital, e acreditem que não é só na componente de promoção. E aí sim, nós costumamos usar o marketing digital. Não podemos nos abstrair de todo este caminho. Portanto, qualquer pessoa que esteja a montante e a jusante nesta disciplina terá obrigatoriamente que ter contacto com a componente digital. Em termos de prioridades, e aqui as grandes novidades acabam por ser uma, e acabo por ficar muito feliz, porque ao longo deste tempo, quando falávamos em marketing digital num conceito de agência, vinha sempre os KPIs, portanto, e as pessoas olhavam sempre para nós como a questão dos KPIs, até porque vinha muito nos briefings. Isto porquê? Porque começou-se a medir muito mais, portanto, e acabava por vir nos briefings e acabava por vir nos reportes de qualquer campanha, olhávamos porque o digital, víamos para digital, porque aí conseguimos medir melhor e vêm os KPIs. Portanto, havia sempre aqui uma relação direta de marketing digital e a prioridade dos KPIs. E é engraçado, neste contexto de Martech, começa a surgir outras áreas que para nós é muito mais interessante, e acredito que vocês sintam o mesmo, que é a componente da experiência com os clientes. Portanto, começam a surgir outras tools, outras competências, ou seja, que se dá realmente prioridade e importância dentro deste marketing digital, não seja só quase o controle, não é? A quantos é que nós chegamos e quem é que clicou ou quem leu. Portanto, há aqui um novo mundo a explorar e tem muito a ver com a experiência de cliente. Em termos de panorama, sim, é verdade, isto é assustador, existe um link que podem depois encontrar. Todas estas nuvenzinhas, que eu não sei de cor, que me imaginam, são de áreas específicas e representam aquelas corzinhas, praticamente logotipos de soluções. A maior parte delas são startups, mas encontramos umas já muito consolidadas no mercado, como a Salesforce, que é um quadradinho azul, deve estar ali, e mais do que uma nuvem, porque praticamente se focou neste mundo digital a assegurar, a assegurar uma cadeia de valor que vai desde o controle, por exemplo, do commerce. Agora, se olharem ali para o lado esquerdo, onde tem aquelas caixinhas, praticamente isto é quase tipo a nuvem dentro, as tecnologias dentro da temática do marketing e da tecnologia, onde nós temos o advertising e a promoção, que aí também ou seja, ligávamos mais a esta componente, mas temos a componente do content, da data e da própria gestão, hoje em dia, de processos destes, e que pode ser mais otimizada. Portanto, dentro daquelas quase categorias, encontramos milhares de tools, e não são uma nem duas, e acredito que este panorama seja hoje a adrenalina também de muitos diretores de marketing e de pessoas de equipa, não é? De criativos e programadores. Há uns que estão aqui, né, que eu já os vi, que é conseguir acompanhar tudo isto não é mesmo fácil. Portanto, acho que já esquecemos tudo o que aprendemos antes, as fases de testes, a maturidade de uma solução. Acho que está a surgir muita coisa e temos que ser realmente muito ágeis e praticamente estar no mercado com o poder de algumas delas a testar realmente novos conceitos. Portanto, voltando aqui à história deste panorama, todos eles, apesar de terem aqui estas categorias todas, envolvem uma coisa, e isto é comum, que é o que eu acabo por estar aqui a dizer neste slide, que é a componente dos dados, que é, se por um lado, e isto é o learning destes dois slides, o marketing é impossível em qualquer área fugir da componente digital, também dentro do marketing, seja na componente de tecnologia ou mais de marketing ou mais na gestão, não há outra forma de fugir a dados, porque praticamente esta evolução está muito ligada a isso. Portanto, a história do Big Data, a conectividade hoje em dia, que é mais fácil ligar A com B para conseguir prever alguma coisa ou antecipar a necessidade de alguma coisa, não há volta a dar. Portanto, os dados é comum a quase todas estas tecnologias.
uma coisa que vos disse, portanto, que não queria realmente focar nesta apresentação, que é de repente estar aqui com uma lista de soluções e estar aqui com o tal drive tecnológico, apesar de ser esta a base desta apresentação, gostava realmente de pensar nisto, ou que todos pensássemos nisto, que é nas pessoas, que é, ok, isto no fundo junta duas culturas enormes, ou seja, duas culturas que normalmente, ou pelo menos a nossa experiência diz-nos, que não é fácil de cruzar. Portanto, acho que ao longo da minha vida fiz muitos projetos de estratégia digital em que tive que tratar a componente de marketing numa fase e a tecnologia noutra, porque normalmente as pessoas das organizações nem sequer conseguiam estar na mesma sala, porque achavam que as prioridades eram diferentes e as responsabilidades eram diferentes e não havia ali muita colaboração. Não há outra forma a fazer, portanto, ou seja, se calhar temos de estar aqui a pensar que esta equipa é uma equipa de unicórnios, ou seja, difíceis de encontrar, mas eu acho que é mesmo essa a ideia, porque não é fácil encontrar estas pessoas que, por um lado, consigam ter o cérebro com uma proximidade da tecnologia, pelo menos não ter medo dela, e do outro com uma componente se calhar mais criativa ou mais de comunicação. Não é fácil, essas pessoas existem e eu espero que vocês todos que estejam aqui sintam que são um bocadinho destes unicórnios e se não forem, terão que o ser. Até porque existir um silo dentro de uma área, ou seja, alguém que é muito bom em tecnologia, mas depois que não consegue estar numa mesma reunião com alguém de marca, vai ser complicadíssimo porque não contribui para o sucesso do projeto. Portanto, acho que todas estas pessoas são importantes e aportam para qualquer desafio. Vou agora aqui tocar em alguns pontos e vou partilhando aqui coisas que fui lendo e praticamente algumas notas que são de experiência que eu tive ao longo destes projetos, que características é que esta equipa de unicórnio deverá ter. Pelo menos é aquelas que eu tenho dado o maior valor quando as contrato e que sei que na realidade no final de um projeto eu sei que foi o que marcou a diferença. Uma é o ter o marketing do coração. E isto é super importante, porque eu acho que em determinada altura os diretores de marketing se sentiram super perdidos porque achavam que tinham perdido o seu lugar e porque o IT é que definia o negócio e que tinha as ideias e que tinham a área de inovação. De todo. Portanto, acho que esta equipa, toda ela, tem que ter o marketing do coração. Aliás, Martech, reparem, começa por Mar, portanto, pela competente de marketing, e o drive não pode ser de todo tecnológico e qualquer estratégia tem que estar alinhada com a estratégia de marca. E a marca normalmente está no marketing. Portanto, é importantíssimo que seja a pessoa mais techie ou programadora ou integradora do projeto, esteja que estar alinhada, não é que possa não ter essa competência, mas estar alinhada que o objetivo principal é materializar um propósito e um posicionamento de uma marca. Não é comprar a feature 33 ou porque quer ser a primeira pessoa que tem aquela versão do software em Portugal, de todo. Portanto, é importantíssimo haver este... É quase tipo é marketing no coração, ou seja, é quase tipo não é uma bandeira, um compromisso, um compromisso em todas as pessoas na equipa. A outra é a agilidade. Esta também tem alguma piada, porque a agilidade, ou seja, o agile, nasce muito na área mais técnica, porque ao longo dos anos, e para os que estão se calhar mais longe destas temáticas, estávamos a falar em projetos, se calhar, muito longos de desenvolvimento de lojas online, de sites e de portais, que muitas vezes demoravam 2 anos de desenvolvimento ou de CRMs, em que praticamente havia meses para criar um caderno de encargos e depois, entretanto, voltavam, passado 2 anos, para apresentar o projeto. Porquê? Porque seguiam à risca o que estava no caderno de encargos. Hoje em dia isto é impensável, portanto, começamos a destruir um bocadinho este modelo cascata, que acho que era o nome técnico da coisa, e começar a partir estes grandes projetos em sprints. Isto porquê? Porque o mundo muda e não podemos estar a pensar que temos um projeto que está definido hoje e que só daqui a 2 anos é que vai ver a luz do dia, porque até lá ou no próximo mês o
concorrente direto faz qualquer coisa e nós temos que agir rapidamente e se calhar aquele projeto já nem faz sentido. Portanto, tudo é dividido por sprints. Aqui o marketing não vai ficar longe do tema, portanto, esta agilidade faz tudo. Parece uma coisa muito simples, mas acreditem que no dia-a-dia não é fácil, porque normalmente os job descriptions, até dos estrategas, eram muito ou seja, ter a visão ao longo prazo e fazer um grande planeamento, ou seja, o diretor de marketing fazia um plano do ano e sabia exatamente quando é que ia lançar os produtos, sabia quando é que ia ser a festa de lançamento A ou a festa de Natal e tinha praticamente o seu plano muito bem definido. Não dá. Portanto, a ideia é, ok, tudo bem, é lógico que temos que ter esse plano e saber para onde é que nós vamos, mas é ter a atitude certa para mudá-lo amanhã, porque alguma coisa aconteceu. E parece que é fácil, e acreditem que não é, porque o mudar amanhã implica gerir e alterar muito do que já está feito, equipas, processos, aquisições, contratos, sei lá, o que for. E coisas que já estão planeadas. Portanto, esta agilidade faz tudo, não é para qualquer um, também se trabalha e é viver em cima da corda bamba, não dá para estar a descansar com um plano que já está feito, e o marketing viveu durante muitos anos assim, portanto havia ali um pico de trabalho no início de um ano e depois sabíamos que era só, no fundo, gerir o budget e cumprir aqueles momentos, não dá. A outra é a autonomia, e acho que todos devíamos sentir um bocadinho isso, eu não sei quem está aqui na plateia, portanto isto toca a todos, que é, por um lado, em termos de liderança, são equipas, ou seja, estes unicórnios, são equipas muitas vezes que a própria inteligência se faz em grupo, portanto a liderança ou a chefia tem que dar espaço para a coisa acontecer, portanto não pode ser uma liderança por tasks, mas é quase por desafios e esperar o que é que a equipa entrega, portanto outra forma de gerir, para eles próprios terem espaço para explorar, para errar e para repetir. Portanto, do ponto de vista de liderança não é para todos. Do ponto de vista de equipa, e acho que estão aqui também alguns que entendem, e quem está muitas vezes a falar em redes sociais, quantas vezes com equipas que nós tivemos, pensámos, olha, vamos reagir, não é? Um bocadinho bolacha da Oreo, ou um bocadinho como algumas marcas portuguesas fazem. Portanto, o reagir rápido e ser o primeiro, os clientes muitas vezes gostam muito, mas esquecem-se, para se conseguir fazer isso é preciso ter a autonomia da equipa. E aí eles dizem, como autonomia? É nós fazemos um post sem vocês aprovarem. Então já não quero. Portanto, normalmente é o que acontece. Portanto, esta autonomia, pensem nesta forma mais lata, que é, se tiver aqui alguém em termos de gestão, dar aqui este espaço a esta equipa para criar eles próprios os projetos só com base em grandes desafios e, por outro lado, se estiverem na fase de criação, também conseguirem lutar por esta autonomia, porque se é para ser ágil, se é para reagir rápido, também é preciso aqui um nível de confiança. E isto normalmente faz a diferença, pensando aqui outra vez na equipa unicórnio, há pessoas que não estão preparadas para isto, porque precisam mesmo ter aquele conforto, não, o cliente tem que ver, não, o cliente tem que... Portanto, só haver alguém que está aqui que sente sempre este conforto, porque realmente foi assim também que nos ensinaram, certo? Portanto, há uma hierarquia, há uma aprovação, muitas vezes não é a forma correta em determinadas áreas e em alguns projetos, portanto é assumir aqui também algum risco, que não é para todos, volto a dizer, é para uma equipa unicórnio. A outra é a curiosidade. Eu digo muitas vezes às pessoas que trabalham comigo, tipo de género, epá, se eu ficar desatualizada, por favor, digam-me, porque eu sou super curiosa, eu passo a vida a ler coisas, mas eu já não consigo seguir todos os temas. Então rodeio-me dos melhores em áreas, e normalmente não são os melhores, são os apaixonados por coisas, e que sabem que se eu ligar, eles sabem tudo sobre um determinado tipo de tema. Se eu ligar a outro, sabe tudo sobre um determinado tema. É ótimo porque isto é mesmo curiosidade, não é know-how, ou seja, não são cursos, são feeds que nós seguimos e que, para estarmos mesmo atentos e lermos todos os dias, ou gostamos ou então é um castigo. E se tiverem que colocar uma alerta a dizer tenho que ir ler um feed, a coisa não funciona. Portanto, tentem encontrar uma área que gostam mesmo. Pode não ser uma componente tecnológica, pode ser livros, eu tenho ali aquele exemplo, mas depois tentem à volta dos livros perceberem toda a experiência. O que é que as marcas lhe dão? Quando vocês compram, quando vocês recebem, quando vocês abrem, tudo isso é valor. Porque podem ser especialistas de uma área de paixão e isso faz sentido.
Falando em paixão, a paixão pela experiência, que é, acho que nós encontramos nestes projetos pessoas que gostam muito de tecnologia e de responder e encontrar bugs e criar novas features. Há outros criativos que adoram criar conceitos e ideias, mas depois parece aqui algo que fica sempre aqui tipo meio perdido, que é a experiência num todo. Não é fácil pensar criativamente em todos estes momentos, mas é isto que nós precisamos. Portanto, já não vale a pena termos um conceito que seja quase uma mensagem que dá para passar em televisão no momento e que se esgota ali. Ou então que passe em televisão, mas depois, de uma forma mais curta, até consegue ir para digital. Não, o que é que essa ideia ou esse conceito faz com que as pessoas sintam que têm essa marca ou essa campanha ao longo de todo o processo. Ou seja, tudo o que se faz deve-se pensar na jornada do cliente. Ok, tudo bem, estou a fazer uma campanha para vender um livro, mas as pessoas depois leem como é que o livro lhes chega, se eles tiverem um problema, não conseguirem fechar a encomenda e falarem, como é que a marca fala com eles. Isto para mim é tipo trabalho de copy, porque a marca não pode ser simpática e fã num primeiro momento e depois no segundo momento nós deixamos isso à luz de um copy-paste de um engenheiro para lhe dar uma mensagem que é sempre a mesma que faz naquele momento do ecrã, que tem copiado ao longo dos anos. Portanto, esta paixão pela experiência tem que ser também generalizada. Eu há pouco fiquei aqui tipo na liderança, mas acho que vou fazer quase tipo um zoom in ao tema e pensarmos nela porque realmente é crítica e é crítica há vários níveis, ou seja, foquei isto aqui até para nós termos quase alguma compreensão para quem lidera estes temas, porque não são fáceis, ou então para que quem esteja a trabalhar nestas áreas consiga contribuir sempre que possível para este líder que no fundo tem esta preocupação. Portanto, uma delas é a tal estratégia, né, que lembram-se do imediato e do agile, pois é isso, é ter alguém que é líder, que não está só focado numa estratégia a longo prazo, mas que por um lado também tem que pensar em estratégias de hoje, num pequenino coisa, um feature, um post. Não é fácil, é quase tipo, imagina, tipo visão de floresta, visão da folha, visão de floresta, visão da folha. Não é fácil. Portanto, tudo o que puderem fazer na equipa para ajudar este líder é bom porque eu acho que isto se treina, mas por um lado é cansativo. Quanto mais as equipas os puderem ajudar e houver quase ali tipo braços direitos para um determinado tipo de estratégia, umas mais longas, outras mais curtas, poderão ser mais valias nesta equipa. A outra, que eu acho que é das mais difíceis, que é a componente de tecnologia, e mesmo quem está no mundo da tecnologia, eu há pouco vi aqui tipo o João Almeida, que é alguém que eu normalmente falo porque é meu parceiro, ele próprio que está focado nesta área deve estar todos os dias a tentar encontrar soluções para falar, por exemplo, comigo, que eu tenho um desafio que me diz a alto nível, olha, eu consigo fazer isto com X, mas em determinada altura da conversa eu faço duas perguntas e ele próprio tem que entrar a quase tipo no detalhe da coisa e que muitas vezes diz, ainda tenho que ir ver aqui a minha equipa. E é bom quando existe uma equipa para ir ver o detalhe, mas é bom quando alguém está a liderar isto e não sabe chegar ali ao detalhe e diz, espera lá, eu tenho que ir ali. E não nos diz, sim, dá, ou se calhar não dá. Percebem? Ou seja, tipo proteção, devia ser eu a saber isto, o ideal é aqui esconder, não. O ideal é, a pessoa tem que saber, do alto nível ao mais pequeno, se não sabe, eu ir perguntar. E também isto não é para todos. E porquê é que isto é tão importante? Para as equipas e para os projetos. Às vezes o detalhe de uma feature pode fazer a diferença num projeto. Já vi projetos e prémios a serem ganhos porque foi a primeira marca a usar X ou nova funcionalidade no Instagram. Portanto, às vezes algum detalhe, quando o líder conhece esse detalhe, consegue passar para a equipa e inspirá-la de forma a que depois o criativo diz, ok, tudo bem, então isto aqui podemos enriquecer o storytelling usando essa feature. E quando essa feature é bem feita, normalmente eu acho que há um líder atrás que os inspirou. Pelo menos eu faço sempre esse pensamento, ou essa analogia. A outra, que parece assim uma conversa muito chata, que é o tema dos processos.
Os processos têm que existir, até porque numa equipa que tem uma componente tecnológica e tem content e criativa, há um problema qualquer no projeto, nós temos que saber o que é que está envolvido e em que ponto é que nós temos que atuar. E se tivermos, imagina, tipo num site que é um front-end de algo e vimos um problema, nós temos que conseguir olhar para aquilo e perceber quem é a responsabilidade, se é uma componente técnica ou de content, e conseguirmos perceber que o processo está ali envolvido e se nós mandamos parar a equipa A, aquilo vai ter impacto na equipa B. Também não é fácil. E muitas vezes, por exemplo, em termos de projetos, perceber se andamos com a questão do risco e da inovação, sabemos que está um processo e um plano definido, se tiver que parar ou mudar a meio, quem é que são as pessoas-chave para poderem agarrar naquele plano B. E se não houver processos, podem estar as equipas todas os dias melhores, mas a coisa não acontece, porque ninguém sabe quando é que há de atuar, e como e porquê. Portanto, aqui os processos são precisos. E este ponto acaba por estar ligado com o anterior, que é a visão integrada, tem a ver com o tal processo também, o conseguir visualizar tudo, portanto as competências todas da equipa, e para conseguir, ao visualizar tudo e a ver os dados, conseguir tipo dar rumos ao projeto de forma diferente. Portanto, esta visão integrada, essa pessoa terá que ter sempre. Falámos há pouco em inspiração, isto também é super difícil. O que é que eu posso dizer isso? Assim, em termos de gestão ou de liderança destes projetos, imaginem algum projeto Martech, onde temos na mesma equipa pessoas de análise de dados, pessoas criativas, pessoas tecnológicas, e haver um líder a falar de um determinado tipo de projeto novo, e tem que conseguir motivar toda essa equipa, que no fundo é multidisciplinar, sabendo nós que o que motiva um programador não é a mesma coisa que motiva um criativo ou alguém de dados. Portanto, isto parece que também é fácil, não é fácil, demora o seu tempo e é preciso muita inteligência emocional para conseguir ler, para conseguir traduzir, é quase tipo segmentar uma informação, não é? Eu posso ter aqui um objetivo de A para chegar a B, mas a forma como vou comunicar com o programador ou com o criativo, muitas vezes tem que ser de forma diferente, porque uma única mensagem não dá. Eu acho que isto também é outra das razões que alguns projetos acabam por correr mal, porque se o líder tender mais para uma componente mais técnica, consegue passar sempre uma mensagem mais inspiradora para alguém mais técnico, ou não, ou então o contrário, tipo, isto vai ser uma chatice e vai correr mal e fica logo a equipa toda de pé atrás. Enfim, portanto aqui a componente de inspiração do líder é um dote super importante desta equipa unicórnio. Outra coisa que eu vi, e nós estamos aqui num contexto também muito de criatividade, é, ok, tudo bem, estamos aqui a falar em Marketech, mas qual é o espaço que a criatividade tem aqui? E principalmente não é aqui no final do fazer o copy ou o visual, é mesmo no processo de decisão. Há pouco eu estava a dizer que o diretor de marketing foi perdendo espaço nestas reuniões de C-level, não é? Portanto, tomada de decisões, porque foi largando o negócio. Portanto, o marketing começou a ficar mais tecnológico, eles foram-se afastando do tema, normalmente as áreas de sistemas de informação foram agarrando neles, e ao fazer isto, o marketeer acabou por sair muitas vezes da tomada de decisão. O criativo, se fizer o mesmo, está tramado, não é? Portanto, tipo, não, isto é um projeto de tecnologia, não vou meter aqui, quando precisarem da CSS ou de pintar a cor do site, digam-me que eu vou lá e digo qual é a cor. Não vai crescer. Portanto, a ideia aqui, que estamos todos aqui a ouvir, é que toda a gente cresça com isto e que não tenha medo, porque isto não é um bicho de 7 cabeças, não se faz de forma isolada, só se faz em equipa. Temos é que saber a responsabilidade de cada um e aportar. Portanto, vamos lá entrar na criatividade num processo de decisão de Martech. Primeiro, saber, olha, está aqui um boneco que nos ajuda a isso, somos a quase tipo super-heróis. Ou seja, o criativo é, na realidade, quem dá a vida à história. E isto é ótimo numa tomada de decisão, porque pode haver aqui o objetivo do que nós queremos é vender, ou que nós queremos que esta loja faça é que venda mais. Ok, tudo bem, o criativo é o que vai dar história àquilo, tem que entrar daqui no mundo, seja de um leitor, seja de um cliente, e conseguir fazer as escolhas tecnológicas preparadas para isso, que é ok, tudo bem. Então, para isso nós temos que ter, porque o processo não é fácil,
temos que ter aqui acompanhamento ao minuto. E podemos ter um chat, portanto, ou seja, pode não dizer que é um chatbot, mas pode estar a dizer que gostava de ter algo que as pessoas se sentissem realmente acompanhadas, ou quer ter algo para terminar, para conversar com o cliente ao longo desta jornada. Portanto, isto é dar vida a uma história e tem que ter alguém que diga, epá, então se calhar para fazer isso eu não posso ter aquela solução tecnológica. Portanto, ou seja, aqui na tomada de decisão é focar realmente na história, isto é o que o criativo acaba por fazer, e nessa vida, ou seja, a materializar essa ideia, poder dar alguns inputs que pode promover ou não, até pode ser um determinado tipo de formato, não é? Eu gostaria de usar o vídeo, porque o vídeo vai funcionar lindamente para passarmos a mensagem, e alguém dizer, então se calhar não podemos usar a tecnologia A porque não é melhor para... Portanto, temos aqui uma tomada de decisão do input do criativo. O outro que eu acho que tem que estar sempre presente é a questão do embaixador da marca. Mesmo aquelas criativos mais dentro da caixa e que se agarram ao brand book, e o brand book tem que seguir a regra. Se não for esse criativo, não existe outra pessoa dentro do projeto que está preocupado com o tema. Portanto, do género, eu não vou fazer essa newsletter porque há aqui uns elementos visuais super importantes da marca, então tem que estar. Isso é uma questão ótima. Portanto, ou seja, haver ali quase um embaixador, não é? Da componente mais visual e de tudo, da marca num todo. A outra questão, que também eu acho que não é para todos os criativos, que é, não podem estar só agarrados e a pensar dentro da caixa agarrado a um brand book ou de uma ideia que é só dele e que nem quer ver o que é que os outros fizeram, porque isso é copiar, que é sempre um estigma desta categoria. Não, acho que todos nós aprendemos, e a componente da tecnologia ensinou-nos isso, que é, nós vamos ver o que é que melhor se fez na área da banca, quando vamos fazer um banco. Ou seja, olhamos para os ecrãs, para as interações, para as funcionalidades. Eu gosto de ver cases. Aliás, as próprias tecnológicas fazem nisso, né? A gente liga para a Microsoft, ele diz-nos quais são os cases que têm nessa área, até nos indicam quem é que são a melhor partner para fazê-lo. Aqui é um bocadinho isso, portanto, nós poderemos também, como criativos, olhar para cases das próprias tecnologias e ver como é que as outras marcas fizeram, que abordagem é que fizeram, sem sacrificar os seus elementos visuais, e podem usar como exemplo, sem ser, está a copiar. Não é copiar, pode ser um exemplo. Estão a ver, se a marca conseguiu fazer, eu também quero fazer isto. Quero ter este espaço aqui, quero colocar aquela cor, não quero ver este retângulo a branco. O programador tem que mudar, porque eu estou a ver aqui um exemplo, ok? Não é copiar. Outro ponto que eu acho que é importantíssimo ter os criativos nestes caminhos, que é aquelas questões de criatividade, porque eu sei que há um chapéu que está sempre, que é o chapéu criativo, e que por mais que venham os programadores para uma reunião pensar, então o API integra-se aqui, integra-se acolá, quando o criativo fala sempre em questões criativas, e são pertinentíssimas, porque podem estar a falar sobre um formato ou um determinado tipo de imagem para contar a tal história, que pode ser valioso e pode ter um impacto enorme no branding, que é isso que no fundo as marcas querem. Nos critérios de seleção das plataformas, normalmente não é comum, quando se opta por um determinado tipo de plataformas, irmos buscar um criativo, irmos buscar uma solução de e-mail marketing. Eu não vou chamar o criativo para nada, o que é que eu vou estar preocupada? Se eu consigo controlar quantas pessoas estão a ler a newsletter, a que horas é que colocam os reportes, as análises, blá, 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 blá. Ok, mas em determinada altura, e já vi projetos assim, que depois de adjudicarmos as soluções, quando começamos a implementar a componente do front-end, aquilo é um inferno. Não dá para fazer nada, porque é uma customização horrível, e os projetos ficam todos iguais e que não se consegue passar experiência nenhuma, de marca nenhuma. E aqui só para nós. Acho que ao longo do tempo, quando falámos em estratégia, ou quando falámos em digital, ligámos muito à questão da conveniência. Portanto, ou seja, as marcas faziam projetos lindos de morrer e depois faziam no digital. E no digital era a Via Verde, era o multibanco, era o comprar bilhetes online, era super conveniente, simples, a usabilidade não muda, não altera em nada, portanto, porque as pessoas até se baralham aí pelo meio, portanto, sigam os ecrãs normalmente iguais, nós comprávamos as plataformas de booking e o ideal era nem alterá-las. Portanto, isto se standardizou. Portanto,
Nós desligamos o cérebro e estamos a fazer uma compra qualquer de um booking ou de um bilhete de avião e aquilo é tudo igual. Saltamos companhia para companhia. Portanto, no mundo em que nós temos que apostar na experiência, esta customização mata marcas. Até porque hoje em dia a gente não tem contacto em mais sítio nenhum, a não ser no digital. Portanto, traga um criativo para olhar para esta customização e que tenha realmente esta visão. Acho que é só enriquecedor. E estou a olhar para o tempo. Tenho um quarto de hora. Em termos de critério de seleção, além da customização que é importante, e estamos a falar do mundo de experiência, a personalização é muito maior, reforçando aqui o tema, que é, a personalização não é só o programador dizer que colocou lá uma variável e que o Pedro passa a Ana quando for preciso. Não, é personalização à séria, para lá pensar que tipo de segmentos é que nós temos, estamos a falar de um use, estamos a falar de uma pessoa, vamos falar de idades, ou seja, de outro tipo de interesse, toda a imagem que eu posso ter pode mudar, porque o meu interesse, imagina, para comprar um bilhete de avião pode ser realmente diferente. Portanto, esta customização pode virar a personalização para melhorar a experiência e o criativo é ótimo na seleção, ou pelo menos no apoio desta tool tecnológica. O outro, que acho que é o mais fácil, que é a questão do planeamento, normalmente são chamados, que é, ok, tudo bem, quanto tempo é que demora a fazer isto? Ou seja, é uma decisão que tem que se fazer, temos que fazer uma campanha, isto tem que ir para o ar tanto, vamos lá fazer um plano, um retroplano. Portanto, a componente do planeamento acho que é a mais standard, ou pelo menos está dentro do nosso espectro, porque normalmente são chamados para darem a sua noção de esforço e de tempo na sua execução. É só para dizer isto, normalmente é o que nós faríamos. Tivemos aqui tipo 6 slides anteriores, coisas que eu acho que teremos projetos melhores se o criativo estiver nessas fases. E finalizando o tema, isto até tem um boneco da New Normal, porque na realidade a proposta da New Normal é esta conjugação destas 3 áreas, é a conclusão do que nós temos aqui. Portanto, é uma equipa, são projetos que têm competências diferentes, muitas vezes que não se cruzam, e tools que cruzam estas áreas todas. Ou isto vive em perfeito equilíbrio e colaboração, ou normalmente tende a não correr tão bem. Portei-me super bem. Espero que todos ainda estejam aí, porque eu não estou a ver. Deixa-me fazer aqui o stop.